Bom, agora, pessoal, vamos então falar de gerenciamento de risco, tá? Eu vou passar um molde de gerenciamento de risco com base na volatilidade histórica para vocês, tá? Esse seria, por exemplo, o teu risco de pânico, tá certo? Que você não vai deixar correr ao longo do tempo, tá? Por que eu digo isso? Porque se você levar um gerenciamento de risco maior do que o esperado, tá certo? Você provavelmente vai acabar parando de operar muito cedo. Agora, se no teu gerenciamento de risco, o teu risco esperado é muito maior do que realmente você vai ter uma vida prolongada. E quanto mais prolongado você tiver nesse momento de aprender sobre bolsa, melhor, tá certo? Então vejamos. Eu coloquei a volatilidade histórica e aí me chamou a atenção, tá? Aqui é uma ação, como exemplo, Facebook, tá certo? Você pode fazer isso para qualquer ativo, tá? Então vamos lá. No momento que o ativo abriu, ele tinha uma volatilidade entre 1,5% a 2%. A gente costuma considerar uma média da volatilidade, como a gente já viu no nosso módulo de volatilidade histórica, tá certo? E aí, por conta disso, aqui nesse exemplo eu coloquei 1,5% da volatilidade. Então, se o ativo abriu a 189,34, na sua volatilidade naquele momento, tá? Se eu pegar 189,34 e achar o 1,5%, eu vou chegar a 2,84, tá certo? Então isso significa que esse ativo ele pode oscilar 2,84 naquele momento que abriu. Ele pode oscilar $2,84. Se isso aqui fosse em real, ele pode oscilar R$2,84 entre máxima e mínima, tá certo? Eu já sei disso. Se eu já sei disso, o ideal é eu encaixar no meu risco, tá certo? Os 2,84. Porque eu já sei o seguinte, eu vou fazer um trade. Se tudo der ruim, eu posso perder 2,84 na variação do ativo. Se eu quero botar em risco apenas, tá? Se eu quero colocar em risco apenas $200, R$200, 200 dinheiros, eu tenho que pegar os 200, tá? E dividir pelo 2,84. Então eu pego os 200 e pego 2,84 e divido. Eu vou chegar em 70. Então o máximo que eu poderia trabalhar nesse ativo hoje, pela volatilidade histórica, seria de 70 ações, tá? E qual é o objetivo disso? Me controlar para eu não deixar exceder muito a minha perda, se eu por um acaso tiver. Porque no momento que a gente está começando a trabalhar na bolsa, é natural a gente ter mais perdas do que ganhos, tá certo? É natural isso. Então, para a gente controlar isso, a gente já vai partir do princípio que eu estou perdendo o máximo que eu posso perder, que seria de acordo com a volatilidade histórica, tá? Sendo assim, então a gente pode usar esse máximo de risco como 2,84. Só que a gente sabe que o nosso stop loss ele acaba não sendo o tamanho de 2,84. Porque se eu for entrar, tá, nesse primeiro movimento do ativo, tá legal? Aqui eu tenho mais ou menos um ponto de entrada que fica próximo de 188,70 aproximadamente, e um stop em 189,50, tá? Ou seja, o meu stop aqui não dá 2,84. Dá muito menos que 2,84. Então, automaticamente, se eu for só com 70 ações, que é as ações que eu achei, esse risco de trade ele vai estar muito dentro do meu gerenciamento de risco. Porque o risco que ele está oferecendo para mim aí é quase de $1. Ou seja, não chega nos $200 que eu estou disposto, chega a $70. É bem pouquinho, tá certo? Nesse sentido, isso me abre mais margem para fazer cada vez mais operação. Mas aí você vai pensar, nossa, mas então se não é menos eu não teria que aumentar o lote? Sim, você vai aumentar o lote, mas você não vai aumentar o lote no primeiro mês que você está trabalhando na bolsa. Você vai aumentar o lote a hora que você vê no seu manejo de risco, tá? A hora que você olhar na sua planilha no final do mês
junto com o seu checklist, que você não chegou em nenhum momento a tomar um loss pela volatilidade. Ou seja, a minha volatilidade é de 2,84, mas a média de loss que eu tive em variação de preço nesse ativo foi por volta de 90 centavos. Então sabe o que eu posso fazer agora? Aumentar o lote, porque eu estou controlado, eu não estou deixando um trade chegar na volatilidade. Essa seria a forma mais conservadora do mundo para você fazer isso. Tá certo? Porque você vai estar preservando o seu capital. Você está naquele momento que se você não está buscando ficar milionário, você está buscando preservar o seu capital enquanto você aprende sobre como operar na bolsa de valores, tá legal? E como começar a ser lucrativo na bolsa de valores. Então, se esse é o teu objetivo inicial, você tem que ser bem conservador. E aqui é uma estratégia extremamente conservadora, tá certo? E é isso que está por trás. Depois, você vai ter a flexibilidade, você vai começar a aumentar e por aí vai, tá? Então, o uso de máximo de risco por trade aumenta as chances de sobrevivência no mercado, pois geralmente o risco ocorrido no trade acaba sendo menor que o risco que você já calculou, tá certo? O que significa que há a possibilidade de fazer 2 ou mais trades quando o risco do trade for menor que o máximo de risco por trade. Então, automaticamente, você já tem mais trades que você pode correr o risco. Então, você fazendo isso, se você falar assim, olha, eu estou disposto a arriscar 5 mil ao longo do tempo, tá certo? Esses 5 mil ao longo do tempo é o que vai te dar a sobrevivência. Então, como que eu vou adequar isso para eu... Porque pensa o seguinte, os 5 mil é como se eu estivesse pagando um curso para aprender na bolsa, só que na prática. Então, quanto mais tempo eu utilizar desses 5 mil para ficar vivo, mais eu vou aprender. E é isso que eu estou trazendo nesse gerenciamento de risco para vocês, tá? Então, se você tiver um máximo de risco diário ainda 3 vezes maior que o máximo de risco por trade, veja, o máximo de risco por trade seria os 2,84. Mas se eu tiver um máximo de risco diário de 3 vezes maior, eu consigo ir além ainda dele, tá certo? Então você aumenta mais ainda a sua possibilidade, tá? E uma coisa importante, jamais operar o mesmo ativo se atingir o máximo de risco por trade, porque esse máximo de risco por trade você vai achar para cada ação. Você vai achar para cada ação, você vai achar para o dólar, você vai achar para o índice, você vai achar para o ativo que você for trabalhar. Você vai inserir a volatilidade e vai fazer esse cálculo, tá certo? E aí você vai achar o máximo de risco por trade. E aí para cada trade você trava ele no máximo de risco por trade. Só que no dia você se abre até 3 operações. Ou seja, se eu perdi o máximo de risco de trade no índice, no dólar, eu ainda tenho uma ação para trabalhar. Então, ou 3 ações para trabalhar. Por isso que o máximo de risco diário seria o 3. Para eu ter 3 ativos para trabalhar ao longo do tempo, tá? E aí, jamais operar o mesmo ativo se atingir o máximo de risco por trade. Então, vamos supor, eu estou operando o índice futuro. Meu máximo de risco por trade é 1.000 pontos. Perdi 1.000 pontos, eu não opero mais índice futuro. Posso operar outra coisa, mas não o índice, tá? Então, isso é algo mandatório, tá legal? Porque se você perdeu o máximo de risco por trade no índice, ainda tem o diário. E aí você pode pegar o diário e fazer no dólar, fazer numa ação e não parar o seu trade, tá? Então, se você seguir esse gerenciamento, tá? Então, os 200 seria o seu máximo de risco por trade. 3 vezes no diário seria 600. Então, no pior dia da sua vida ali, que você atingiu todos os riscos das 3 ativos que você está trabalhando, você vai perder 600, tá legal? A gente já achou a quantidade que a gente trabalha. E agora, continuando, então no pior cenário da sua vida, você vai perder 600. Você pode ainda definir um máximo de risco semanal. E nesse máximo de risco semanal, você pode pôr 2 vezes o máximo de risco por dia. Então, o que isso significa? Vamos supor, eu fui trabalhar no dia, eu perdi 3 trades, deu 600. Aí, no outro dia, eu fui trabalhar, perdi os 3 novamente e perdi mais 600. Então, segunda, terça.
significa que na terça eu estou perdendo 1.200. Automaticamente eu tenho que parar na hora de operar, certo? Não dá para voltar a operar, porque eu já perdi o máximo de risco que eu poderia perder numa semana, certo? E se na semana seguinte você voltar, aí na segunda você vai trabalhar, perdi de novo, 3 vezes, o máximo de risco por trade, deu 600. Na terça, perdi de novo, o máximo de risco por trade, significa que eu perdi 2 semanas seguidas o máximo de risco semanal, de 1.200. Eu atingi um risco máximo de mês de 2.400. O ideal seria eu parar um mês, tá? Então aqui você está admitindo que você está perdendo 6 operações por semana, 12 operações por mês. Você está perdendo pra caramba, é isso que está por trás disso. Então é aí que isso vai te dar assim um pouco mais de fôlego, porque você não vai perder as 6 operações numa semana seguida e na outra, tá certo? Em uma operação você vai ganhar. Então essa conta não vai ser atingida assim tão rápido. Então, se você estiver disposto a arriscar 2.400 para essa volatilidade desse ativo, você consegue ficar vivo e aprender sobre a bolsa e bem provável você não vai tomar o loss mensal, tá certo? E isso você tem que fazer para cada ativo. A gente fez a conta para o índice, a gente chegou numa conta de mais ou menos R$3.000 para cada um lote no mês de risco, considerando que eu pudesse perder todas as operações, tá? E quem tiver com mais experiência já deve ter percebido que dá sim, tá? Para perder R$3.000 operando um contrato, porque você perde tudo. Então, por isso que você tem que ter um gerenciamento de risco bem conservador no limite, no teto, tá certo? Porque é ele que vai te fazer ficar vivo ao longo dos anos. E é essa a ideia que está por trás. A gente tem que ficar vivo, tá? Então, pessoal, só fazendo algumas considerações finais, tá? Medo e ganância são os piores inimigos aí da bolsa, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a forma de você evitar, tá, o medo entre si, tá certo? É você não cometer loucuras no seu trade, tá? Então, o que é loucura no seu trade? Se você está na dúvida, não abra a operação, tá certo? E também nunca entre na operação se ela já foi. Mude de ativo. Isso vai te fazer com o tempo a não ter medo de uma certa ação. Porque a gente fica com medo porque o que acontece? A gente fica na dúvida, vai, aí toma loss, começa a ficar com medo de operar, tá certo? Então, eu tô na dúvida, eu tenho que ir para uma ação que tá clara, tá certo? Eu tenho infinitas ações no mercado, tá certo? Então, para que eu vou ficar numa única ação? Eu tenho que ir para várias ações, tá certo? Para que eu vou ficar num único ativo? Eu tenho que ir para vários ativos. É isso que está por trás para você conseguir diversificar o máximo possível das suas operações, tá? E jamais querer antecipar um movimento. Antecipar o movimento é sinal de ganância. E é ali que mora o outro inimigo grande do mercado, tá certo? Isso é só uma consideração básica, tá certo? A gente tem que trabalhar isso diariamente, com foco, tá certo? Para não se perder ao longo do dia. Então, mesmo que ter essa consideração final, eu tenho que trabalhar isso diariamente para falar, ó, não entra nessa operação nesse momento, porque essa operação nesse momento, ela tá errada, tá certo? Aí não tem, tá legal? Não antecipe o movimento, não seja ganancioso, tá certo? Não realize antes, tá certo? Tente levar até o alvo, são coisas. E nunca ficar refém de um único ativo, tá? Sempre diversificar. É isso que tem que fazer no dia a dia. Tá legal, pessoal? Então, esse foi o nosso treinamento aí sobre day trade. Ainda tem muito que a gente tem que aprender. Não dá para ser em algumas horas que a gente vai aprender tudo. Agora, a ideia é a gente estar juntos aí por um mês, minimamente, operando, vendo esses ativos e colocando isso em prática e vendo como a gente vai fazer para montar nosso gerenciamento de risco, nosso checklist e assim evoluir, tá legal? Muito obrigado a todos e a gente se vê por aí.